Bom dia, irmão. É, Passa. tá Consegui aqui. tudo. É a primeira vez que eu mexo nesse sistema. Então, o Skype, a diferença é que o Skype não cai, né? Ah, sim. Também não é cai. Não paga, ele cai, né? Deixa eu ver aqui. Pronto. Aí, agora foi. Eu usava muito Zoom, eu fazia aula Ah, no pasto catologia, teve uma época, sim. usava bastante. Aí depois eu usava Zoom para estudar com as testemunhas de Jeová. Meu Deus, aí sim. Até elas correram de mim, eu não sei por quê. Começou a falar de Cristo aí, ó. Cristo é Deus. Era Jesus, que não era o que elas falavam, eu acho que elas ficaram meio com medo e correram. Fácil não. Mas amém, irmã. Vamos fazer uma oração pra gente iniciar então? A Vamos. irmã quer fazer a oração? Não, pode. Sempre gosto de engajar as pessoas na oração. Tô vou usar a linguagem CCBana, tô em paz. Meu Deus. Amém. Senhor nosso Deus, graças te damos por esse dia maravilhoso. Que o Senhor possa nos abençoar nesta manhã, para que a gente possa aprender um pouco mais da tua santa palavra. Que o Senhor possa abrir nossa mente, nos orientar, Senhor, para que nós possamos crescer à imagem do teu Filho, que o teu reino possa avançar, que nós possamos entender, ó Pai, sobre a visão do teu reino. Que o Senhor possa nos abençoar com esse estudo. Em nome de Jesus, te pedimos. Amém. Amém, irmã. Então a gente vai continuar com as aulas de novos membros, né? A gente estava falando sobre a questão do batismo e tal, e a classe de novos membros. E é o que eu falei para a irmã, o intuito dessas aulas é o quê? Fazer com que não entre não cristãos dentro da igreja, né? Então é por isso que a gente conversou com a irmã sobre o que a irmã entende por fé, o que a irmã entende por evangelho, né? E essa sempre é a nossa preocupação. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver meu esboço aqui. E como a irmã estava pediu para ter aula sobre apologética, né, defesa da fé, querendo ou não, o que a gente vai aprender dá para você usar em apologética. Porque apologética, a defesa da fé, ela tem dois âmbitos. Ela é usada em duas áreas. Que seria na arena eclesiástica, ou seja, dentro da igreja, né? Para você defender a fé dentro da igreja contra heresias e tal. E tem a apologética feita na arena pública. A arena pública é o quê? É fora da igreja. É que você vai debater, às vezes, né, com um não cristão ou até mesmo com um ateu. Você vai aprender a defender a fé contra o ateísmo e por aí vai. Só que o interesse da irmã é para dentro da igreja, certo? Não, pode ser, se tiver jeito de ser um geral, não tem que Ambos. separar. É porque eu acho que o intuito da irmã é tentar provar para as pessoas sobre a verdadeira fé, não é? Isso, Então, isso. pra, praticamente o que a gente vai aprender nessas nossas aulas é sobre a doutrina cristã, sobre a ortodoxia, entendeu? Por isso que dá para a irmã usar o que a gente vai aprender, né, nessas nossas aulas na, no que a irmã quer, entendeu? Porque a irmã vai aprender sobre os pilares centrais da fé. Vai aprender sobre trindade, cristologia, Bíblia, sabe? A gente vai pegar ali os pilares centrais e vamos estudar eles. É por isso que eu falei para a irmã se a irmã conhece o credo apostólico. Ah, aquele dia que eu tô até decorando. Ah, faz a. Então, porque ali tem pilares centrais sobre trindade, Jesus, entendeu? Igreja, Espírito Santo, comunhão, tem tudo ali. Então, a irmã vai aprender sobre a ortodoxia da fé, sobre as doutrinas centrais da fé. Então, isso ajuda, querendo ou não, na apologética, para você defender a fé cristã dentro da arena da igreja, para falar com crente. Entendeu? Então, eu acho que é a área que a irmã quer caminhar, não é? Uma outra É, hora, sim. uma outra hora a gente caminha na arena pública, né? A questão para defender a fé contra um ateu e por aí vai. Tá certo? Então tá bom. Vai dar Eu, até.
Ontem a irmã não foi, né? Aí a gente até falou sobre a questão do que a irmã queria estudar e eu dei uma palhinha lá do que a gente vai discutir na aula de hoje. Se a irmã tivesse ido ontem, teria me poupado, tá vendo? Mas amém. Cláudio, você mandou, não mandou o vídeo? Não, aquilo lá é do culto, né? Aquilo lá é da pregação mesmo. Mas foi no final do culto, da pregação, a gente falou bastante coisa lá, explicando lá pros irmãos lá sobre a questão do que a gente vai trabalhar hoje, tá certo? Então vamos lá, nessa questão do discipulado, nessa a aula que nós vamos ter, o que a gente vai aprender? Não só hoje, mas ao longo dessas aulas, que é como Deus deseja que eu creia. Como Ele deseja que eu creia, no que é central. É aquela coisa, quais são as crenças inegociáveis que você não pode negociar. Entendeu? Você não pode negociar porque são pilares centrais da fé. Se você desconsidera ou não crê em nenhum desses pilares, você não pode ser considerado cristão. Ontem a gente até falou sobre a questão, tipo Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová não crê que Jesus é Deus. Então, poxa, eles não podem ser considerados cristãos ou irmãos em Cristo porque eles não creem num pilar central da fé. Então a gente já tesoura aí porque tá errado, essa doutrina tá errada, então a gente não pode ter comunhão e por aí vai. Então, como Deus deseja que eu creia? Né? A gente vai aprender ao longo disso, né? Como Deus deseja que eu viva, né? Aí a gente vai entrar em ética, a gente vai entrar como a vida do cristão depois da fé, ela começa e tipo, a gente vai reformular nossa mente como a gente deve viver. Né? E como Deus deseja que eu fale com Ele, como é que tem que ser as nossas orações para Deus? Né? Será que a gente pode orar de qualquer jeito? E aí a gente vai aprender sobre isso também, né? Como Deus deseja que eu fale com Ele. E a gente vai ver que é mediante a sua palavra, usando os próprios termos dele, né? E hoje, irmã, a gente vai falar sobre cosmovisão. A irmã lembra o que é cosmovisão? Como eu vejo o mundo, né? Isso, a nossa visão que nós temos do mundo. Eu estava falando com os irmãos, né? E eles vão começar a participar conosco também nas nossas aulas. Só que eu não sei se vai ser por agora, né? Que eu ia montar um outro grupo aí e ia chamar eles, né? Mas como eu não falei nada ontem, eu só chamei só, né? Mas porque eu falei para ele, essas coisas que a gente está estudando são extremamente importantes para os irmãos tornarem a cosmovisão cristã, né? Talvez você tenha alguma coisinha na visão de mundo errada, a cosmovisão vai reformular isso e vai te dar a visão bíblica, a visão, né, verdadeira. A gente fala, né, da cosmovisão. O que é cosmovisão? A irmã lembra? A irmã quer dar uma definição? É que cosmovisão é a visão com que o cristão olha o mundo? Isso. Mas aí geralmente seria cosmovisão cristã já. A gente primeiro tem que definir um pouquinho sobre o cosmovisão. E isso vai ser muito importante para o decorrer da aula de hoje. Cosmovisão o quê? A cosmovisão ela tem sido formada em nós desde quando a gente nasceu. Né? As suas experiências, o local onde você nasceu, seus amigos, o que você leu, o que você assistiu. Tudo isso formou o mundo, formou o óculos pelo qual você enxerga o mundo. Né? A gente fala que cosmovisão é como se fosse um óculos ou até o nosso próprio olho. Né? A gente não está vendo o óculos, a gente está vendo as coisas. E a gente olha o mundo com esses óculos, com esses olhos. Né? E esse nosso mundo foi formado com essas experiências que a gente teve. E eu até falei aquele dia lá que envolve algo do coração, lembra? É por isso que você vai falar com uma pessoa sobre, vamos dizer, uma doutrina, né? E tal, e ela aprendeu totalmente diferente e ela vai quebrar o pau com você. Falou, não é assim, é desse jeito, né? E a visão dela só vai mudar na hora que você mostrar na escritura. Falou, a verdade está aqui, ó. E tal, mostrar para ela até que ela caia em si. A gente até falou sobre isso ontem na pregação de ontem. Cair em si, voltar à sensatez, porque o caminho que você está seguindo é um caminho de morte, né? Num quesito assim de tá errado quanto a doutrina correta, né? Contra a ortodoxia. Então, a cosmovisão
ela influencia muito. Por quê? A cosmovisão, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você entende, o seu entendimento vai mover os seus pés e vai mover suas mãos. Tudo que você faz, por onde você vai, isso informa da maneira que você pensa, o seu entendimento sobre as coisas. Isso vai mover as suas mãos e os seus pés, né? Quando a pessoa vem para a fé evangélica, a mente dela já vem com bagagem. Por isso que é complicado quando uma pessoa já vem de uma outra religião, né, de uma seita às vezes, para a fé cristã, para a fé evangélica, né? A mente do indivíduo, ela foi o quê? Ela não foi formatada, né? Às vezes, imagina, você formata o indivíduo na hora que ele entra na igreja e coloca um outro pendrivezão lá, outro cartão, falou, agora vai aprender. É que nem Matrix, não sei se você já assistiu Matrix. Quando coloca o negócio lá, você aprende tudo. Eu não sei lutar. Aí coloca um chip lá que você aprendeu a lutar. Não é assim que funciona na fé cristã, né? É a mesma coisa. Quando a gente nasce de novo, a nossa mente tem que ser o quê? Tem que ser renovada, não é? Paulo fala, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. Então, a nossa mente é renovada. A questão lá de Efésios e Colossenses, que a gente tem que se despir do velho homem e se revestir do novo homem, né? Da nova pessoa que foi feita à imagem e semelhança de Deus, que é Cristo. Então, é um processo. Só que o ruim, quando essa pessoa vem, ela já vem com bagagem. E isso vai influenciar os seus pés e as suas mãos. O que você pensa, seu entendimento sobre as coisas, sobre a doutrina, vai desembocar em uma prática. Ou seja, vai guiar você. O que a gente pensa guia nossos pés e guia nossas mãos, guia as nossas práticas. Agora, imagina uma pessoa que vem do catolicismo. Quando a pessoa vem do catolicismo para a fé evangélica, você vê um ativismo dela. Por quê? Porque lá no catolicismo a fé era o quê? A salvação era com base em quê? Em obras, naquilo que você faz. Então você vai ver às vezes uma pessoa nova convertida do catolicismo, um ativismo febril, assim de querer fazer e tal, porque ele aprendeu que tem que fazer para ganhar. É com base em mérito, entendeu? Porque a cosmovisão dele já tá embutido lá que é assim que funciona. Mas ele veio para a fé evangélica e aí ele quer fazer as coisas. E você tem que falar, não, calma, não é assim. Claro que você tem que fazer as coisas, né? Claro, mas não coloque essas coisas, essas obras como base da segurança da sua salvação, né? Mesma coisa uma pessoa que vem do espiritismo. Ela gosta do sobrenatural. Então ela vai querer ver às vezes o capeta, né? Ela vai querer ver o capiroto fazer alguma coisa dentro da igreja. Tanto que algumas pessoas que vêm falam, nossa, a igreja é fria, né? Não tem essas coisas. Entendeu? Porque a cosmovisão dela foi informada com aquilo. Então ela vem com essa bagagem, né? Neopentecostal também. Quando a pessoa vem do neopentecostalismo, ele gostava de profecia, daquelas profetataiadas toda e tal. Imagina, quando ele vem, ele pensa que é assim também. Por isso que é ruim. Por isso que eu falei, a pessoa já vem com uma cosmovisão, com uma bagagem. E o nosso intuito é o quê? A mente tem que ser redimida, ela tem que ser reformulada segundo a cosmovisão cristã. Né? Por isso que eu falei para você, às vezes, vamos supor assim, você veio com muita coisa. Quando a gente costuma estudar teologia, a gente fala assim, ó, pega tudo que você aprendeu, coloca num saco plástico, coloca lá debaixo da terra, faz um buraco lá, tal, coloca uma cerca elétrica, uns cachorro bravo e não acesse isso até que a sua mente esteja completamente bíblica. Porque a gente vai entrar na escritura, a gente vai entrar nas doutrinas, para você aprender de fato a verdade, a ortodoxia. Quando você aprender essas coisas, aí você vai lá no que você tinha aprendido antigamente, abre lá aquele saco, ó, isso aqui presta, isso aqui não presta, sabe? Você vai avaliar. O ruim é que é difícil fazer isso, porque o que a gente aprendeu tá ali, ó, né? Então, dá pra fazer sim. Eu ainda consigo algumas coisas. Vou dar um exemplo, os dons, né? sim. Uma loucura.
falar em línguas. Uhum. E hoje eu digo que cada vez mais que você conhece o Evangelho, não é que os dons, eu não acredito que os dons cessaram, não sou muito sensacionista, Sim, mas eles não têm tanto peso igual sim, tinha antes. sim. É que como a gente falou, que nem a questão, né? O dom de línguas, os dons, eles são importantes. Só que eles não são o centro. Eles não Isso, é são o isso. centro. Que nem o Espírito Santo, ele não é o centro. É o que a gente falou. O Espírito Santo, ele trabalha como um holofote. Ele ilumina Cristo. Certo? Isso. Então a gente não pode fazer esse desvio, né, da ênfase. A ênfase principal é Cristo, porque é por meio de Cristo que a gente tem acesso à salvação ao Deus Pai. Entendeu? Então claro que a gente vai falar das outras coisas, só que o principal tem que estar sempre ali. Né? E o ruim é que a gente esquece muitas das vezes do principal. Né? Por isso E que fica essa ga- a nossa mente, ela tem o quê? Tem que ser renovada. A gente tem que levar, irmã, como diz lá em 2 Coríntios, se eu não me engano, 5:10, a mente cativa à obediência de Cristo. Quando a gente se converte, a gente se torna uma nova criatura, certo? Então, a gente tem que levar toda a mente cativa lá, à obediência de Cristo. E isso vai influenciar, né? Os pressupostos que você tem sobre a existência de Deus, que é preciso ter fé, é preciso crer em Deus, isso aí é muito importante. A gente tem que trabalhar esses pressupostos para você ter, de fato, vamos dizer assim, uma visão correta do mundo ou das coisas e de como fazer as coisas. Né? E por isso que eu falo, a cosmovisão vai influenciar demais. Então, a cosmocristã, ela trabalha, vou trabalhar com 3 coisas com você. Na verdade, seria 4. A gente vai trabalhar a criação, a queda, a redenção e tem também a glorificação. Só que como eu não estudo muito escatologia, essa área eu não vou entrar. Então a gente vai ficar na criação, queda e redenção. Tá certo? Eu sei que é incompleto, é preciso falar da volta de Jesus. Aí tem as várias linhas, a milenismo, pré-milenismo, pós-milenismo e por aí vai. Só que eu não vou entrar nisso com você, tá bom? Dá uma briga boa, né? Dá uma briga boa. Então, é que como eu não tenho interesse nessa área, eu fico mais na área do evangelho, da criação, queda, redenção e por aí vai. Às vezes eu sou que nem o Paul Washer, né? Você vai saber tudo sobre a volta de Jesus quando ele voltar. Sabe? Igual esse pastor que estava com ele é pré-milanista, né? Mas eu gostava dele que ele falava assim, independente de, saia e prega que Jesus está voltando. Uhum. Não interessa se ele vai voltar antes, se ele vai voltar no meio, se ele vai voltar depois. É. Saia e prega. Isso, então, eu fico com essa aí, sabe? Fala, prega o evangelho, você vai saber tudo sobre a volta quando ele voltar. A profecia maior. Uhum. Recebe vou te dar, vou orar agora para você receber o dom da profecia. Vai, profeta, sai e pregue. Jesus está voltando. Aí, ó, tá bom. Que é complicado, de fato. É uma doutrina importante, de fato, a gente não pode negar ela, certo? Só que aí tem uma grande problemática aí de várias coisas, né? De várias linhas. Aí nessa área eu falo, aqui não tenho muito interesse. Eu vou ficar na questão do evangelho, de, né, falar ali sobre a criação, queda, redenção. E quando Jesus voltar, a gente descobre como é que é. E outra, irmã, quando a gente fala da cosmovisão cristã, você tem que entender que você está dentro de uma narrativa também. Você não está isolada dessa narrativa. Você tem que lembrar que você está dentro de um grande drama da salvação. Dá pra você entender? Você não só é simplesmente um leitor, mas você faz parte dessa obra. Dessa obra que chegou aos gentios lá na casa de Cornélio, lá, certo? Quando a graça e a salvação foi aberta aos gentios. E o mesmo Espírito Santo que selou Cornélio foi o mesmo que selou você, que chamou você, que selou você para o dia da salvação. Então você também faz parte dessa narrativa. Né, de levar a palavra. A palavra começou lá atrás e ela chegou até você. Então você também faz parte dessa narrativa, né, de redenção. Você foi redimida, você foi lavada também. Você faz parte do plano de Deus também. Nunca esquecer disso. E isso é maravilhoso.
né? A gente faz parte desse plano de salvação. E nós aqui, até coloquei aqui, nós temos que dar continuidade, né? A dar testemunho do nosso Senhor Jesus. E a gente entra aqui numa outra coisa. Qual é o instrumento que vai guiar as crenças e as práticas da igreja e do crente? Uma pergunta. Manda aí. Qual que é o instrumento que vai guiar as crenças e a prática da igreja e do crente? A Bíblia. Isso aí, ó. Excelente resposta. Excelente resposta. A Bíblia é o nosso instrumento que vai nos guiar. Lembra dessa palavrinha. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Isso. Você não deve pautar sua vida no achismo. Nunca paute sua vida no achismo, né? Você colocaria sua vida, a vida da sua família, nas mãos de alguém que te levaria à ruína por não ter interesse, não vou usar a Bíblia, eu vou pregar o que eu acho. Imagina. Hoje não. Graças a Deus. Hoje não, louvado. Eu mesmo, assim, sempre quando eu encontro com alguém que se diz pastor, às vezes, né, a gente vai conversar sobre teologia. E veio uma pessoa para mim conversar e falar, eu sou pastor. Ah, beleza, né? Que seminário você fez? Ah, então eu comecei lá uns seminários lá, mas eu parei. Falei, mas qual era o nome do seminário? Ah, eu não lembro. Falei, Jesus Cristo. Fácil, não. Aí, sabe, aí eu falei, poxa, a pessoa te diz, pastor, não fez seminário, beleza. Você gosta de ler? Não, não leio, só leio a Bíblia. Sabe, aí já vai tendo alguns pontos de descrédito. Pô, beleza, só lê a Bíblia. Tá, vamos ver como é que é a sua interpretação, sua hermenêutica. Aí quando você vai ver a hermenêutica, é o que ele quiser. Eu falei, cara, imagina, eu vou pautar, vou ficar debaixo de um pastor que não tem interesse nenhum por estudo, por pregar o que a Bíblia diz, mas o que ele acha. Imagina colocar a sua vida, a vida da sua família, debaixo de uma pessoa que não vai te pastorear, de fato, com a verdade, mas com o que ele acha. Por isso que a sua vida não pode ser pautada, irmã, no achismo. Né? A gente vai falar, primeiro a Bíblia, depois talvez a sua opinião, ou o que você acha. A nossa vida tem que estar pautada na verdade da Escritura. Ela é a única regra de fé e de prática. Eu coloquei aqui, né? É perigoso você colocar a sua vida nas mãos de uma pessoa que não tem interesse em estudar, né, a Escritura. Tem gente que usa, não sei se a irmã já estudou sobre nuda Escritura e tota Escritura. Não, primeira vez que eu ouço. Nuda Escritura é a Escritura nua, só ela. Tipo, eu só leio a Bíblia. Eu não leio nenhum outro livro. Eu não estou interessado em nada que já escreveram nesses 2000 anos de história. Eu só quero a Bíblia. Parece ser muito piedoso, não parece? É muito piedoso. Meu Deus. Você fala assim, nossa, ele só lê a Bíblia, né? E nada mais. Só que tem um grande perigo aí. Porque você não é uma ilha. O cristianismo não nasceu com você. O cristianismo tem 2000 anos de história. Então nós temos 2000 anos de interpretação bíblica. Entendeu? Então, quando a gente olha para trás, o que foi escrito, produzido, nos ajuda demais nos dias de hoje. Como eu falei, você não é uma ilha, você não está isolado. O cristianismo vai muito além do que você acha, do que você pensa. Né? Eu até falei, a questão do nudo escritura, ele é perigoso por isso. A gente precisa de auxílios na interpretação. A gente precisa ler a Bíblia com a nossa comunidade, com as pessoas mais experientes. Eu sempre falei que livros é como se fosse um carro. Às vezes a pessoa não gosta de dirigir, sabe? Só que com um carro você vai de um ponto a outro da cidade de uma maneira mais confortável e rápida. Um livro, às vezes uma pessoa passou anos estudando aquela matéria e ele dá tudo mastigadinho para você, sabe? Uma forma mais confortável, que você vai de um ponto a outro de uma maneira muito mais rápida,
um aprendizado e tal, assim. Por isso que fala, só a escritura às vezes não basta, às vezes você pode cair em erro. Que nem ontem eu estava falando na igreja, a questão da importância dos credos e confissões da história da igreja. E até mesmo o próprio estudo da história. Porque muitas das heresias hoje, que tem hoje, é heresia requentada, certo? Já foi combatida lá atrás. E você conhecendo a história, você vai falar, não, desculpa, isso aqui já foi resolvido lá atrás, ó. Entendeu? Por isso que a importância dos credos e confissões. É que eu não tô com a foto aqui, não sei se dá para mandar foto aqui para irmã nesse aplicativo. Eu acho que é um negócio aí que dá para até dividir ela, sabe? Aí, ó, dá para ver? Tá carregando. Subiu. Subiu? Dá para ver o desenho aí, a Bíblia embaixo. E duas colunas em forma ascendente, que é os credos e as confissões. As flechinhas, isso, as flechinhas são a interpretação. A interpretação sobe e sai da Bíblia e às vezes ela faz uma curvinha, só que ela bate nos credos e confissões e volta, né, para o rumo certo. Agora, quando a gente não tem os credos e as confissões, olha como é que fica a interpretação aí, o desenho do lado. Você interpreta do jeito que você quer e você sai da interpretação e você cai em heresia. Dá pra entender? É onde na... Agora como é que volta aqui que eu não sei, Deus. Agora... Não repetir as heresias que surgiram. Isso, os documentos históricos, como credos e confissões de fé, jamais tomam o lugar das escrituras, mas auxiliam na interpretação bíblica, ajudando a igreja a não repetir as heresias que surgiram ao longo da história do cristianismo. Deixa eu ver aqui, dá para voltar? Agora eu não sei como voltar aqui. Acho que volta, né? Bom, eu não... Deixa aí, irmão. Dá job? Você não precisa ver minha cara não, né? Não, mas só ver fica em cima, assim, pequenininha. Porque a sua imagem sumiu, mas tá bom. Então, lembra disso. A história, o que foi produzido antes, nos ajuda demais a não cair em heresia. Que nem ontem eu estava falando com os irmãos lá sobre a questão da... Se a gente conhece a história, a gente não cai em heresia. A questão assim, eu usei um exemplo muito assim que eu dou assim. Que parte morreu na cruz? A parte humana ou a parte divina? As duas, né? Olha aí, ó, tá vendo? Aí a irmã já manja já. Aqui, sim. Só que a maioria dos irmãos lá, algumas irmãs, a irmã Marilene, né, o filho do Hiro, eles chegaram assim na parte humana, né? Aí eu falei, então, a gente já vai queimar você na fogueira, porque isso aí é uma heresia. Porque se você conhecesse... Então... Acender a fogueira lá, ó. Então, a gente foi conversando lá e falou, olha, a fogueira tá perto, cuidado com o que você diz, entendeu? Essa é a questão. E é o que a gente falou sobre a questão do conhecer a história, porque essa questão da doutrina das duas naturezas de Jesus já foi resolvido lá atrás. E a gente não cai em erro, porque a gente tem os credos aí e as confissões. Então, eles nos ajudam, eles são paredes que nos ajudam a não cair em heresia. A interpretação sobe, bate ali no auxílio dos credos e confissões e volta de novo e continua na ortodoxia, na doutrina reta. Agora, quando você não tem os credos e as confissões como auxílio, a interpretação sai e vai para onde você quiser, sabe? Porque às vezes não basta só ter a Bíblia, irmã. A irmã já viu como é. Não dá. Então, a irmã já veio de um local que o pessoal, não sei se eles usam credos e confissões. E esse é o grande perigo, porque se você ignora o que já foi produzido antes e está dentro da ortodoxia, e a gente vê que esses credos e confissões dizem o que diz a Escritura, se você não tem ele, você atira para qualquer lado.
E a sua interpretação invariavelmente vai cair em heresia. Então, esse é o grande mal. Dá para entender como funciona? Por isso que a gente tem que reformular a nossa visão de mundo com a Escritura. E com o auxílio do que veio antes, desses credos, dessas confissões. Por isso que a gente usa as confissões hoje, o credo. Que nem eu até falei para a irmã já aprendeu sobre o credo apostólico, né? Eu até perguntei, tem alguma coisa errada no credo apostólico? Não, ao meu ver, não. Não, né? O pessoal tem muito problema com o católico, né? Como é que fala? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, né? Na comunhão do santo e tal. Só... da palavra. Isso, só que eu até falei para os irmãos ontem, né? Não, a questão do católico é segundo o todo, né? Segundo a doutrina reta, segundo a ortodoxia de todo mundo, dos verdadeiros cristãos que estão espalhados pelo mundo todo. Da igreja invisível, né? Isso, da igreja invisível. Boa. Aí a irmã já tem uma visão boa sobre essas coisas. Eu aprendi desse negócio da igreja católica por causa da aula lá de escatologia, que o pastor, a primeira coisa que ele fez a gente entender é essas palavras, né? Olha da que onde bom. veio, surgiu essas... Porque às vezes a gente fica só igual o irmão tá falando, ligado à instituição, mas não sabe o que quer dizer a palavra. Sim. Isso, muito bom. Excelente. Então, é uma palavra de latim, não é? Não é latim, católico? Isso, é catarrolos, né, que fala. Ela foi cunhada por o pai da igreja, Inácio de Antioquia, se eu não me engano, nas cartas dele. Isso mesmo. Isso, ele tava... Isso aí, tá. Então a irmã conhece a história, tá vendo? Isso é bom demais, irmão. Uma coisa que a gente vai aprender também no decorrer dessas aulas é um pouquinho de história da igreja, irmão. Porque é essencial você conhecer a sua história. Porque imagine uma pessoa que perde a memória. Ela não sabe de onde veio, de onde ela é e para onde ela vai. Por quê? Você apaga a memória. Uma pessoa que não conhece a história da igreja, não conhece a trajetória da igreja, porque, como eu falei, a igreja não começa com você. Ela tem 2000 anos. Então, né, a gente tem que olhar para trás para que a gente não repita os mesmos erros, as mesmas heresias de lá de trás. Entendeu? Por isso que é bom a gente conhecer. E a gente vai aprender um pouquinho sobre história nessas nossas aulas. A gente vai, então, reformular a nossa cosmovisão para uma cosmovisão cristã. Que ela embarca aí a criação do mundo, como Deus criou, a pessoa de Deus, né? Nós vamos falar sobre a queda, né? Como se deu a perdição de nossos pais e como isso chegou até nós. E a gente vai lidar com a redenção, né? Com a obra de Jesus Cristo. E quem sabe a gente passa também na glorificação, que é uma matéria que eu não estudo, mas é bom entrar a gente pode entrar em algumas coisinhas, falar de algumas visões teológicas, escatológicas aí. Tá certo? No mais, irmã, a aula de hoje que eu queria falar é isso. Para você ver a importância do que você pensa, do que você acha, né, do que você crê. Porque isso vai mover os seus pés e as suas mãos. A irmã tá ouvindo? Corta nós da comunhão. É 40 minutos só, né? Mas tá bom, irmão. Praticamente o que... molecadinha. Acordam cedo, né? Coitados. Praticamente o que eu queria falar hoje, na aula de hoje, é sobre essa questão mesmo. Sobre a cosmovisão, a reformulação da cosmovisão por uma cosmovisão bíblica, né? Uma cosmovisão cristã. Porque, lembra disso, o que você pensa, o que você crê, isso vai mover os seus pés e suas mãos. Por isso que é importante você conhecer de fato os pilares centrais, as doutrinas centrais e as doutrinas inegociáveis da fé. Que isso vai ajudar no propósito da irmã, na questão da apologética. Porque a gente vai ter que conhecer Bíblia, vai ter que conhecer doutrina, né? Para a gente trazer essas pessoas à sensatez, certo? E para ser guiado na igreja com a doutrina correta.
Por que é importante você conhecer a doutrina correta, né? As doutrinas centrais e a ortodoxia que a gente fala, né? Porque isso vai guiar a sua vida, né? E você vai ajudar as outras pessoas. Porque a gente fala, sem uma ortodoxia, sem uma doutrina correta, não tem como você ter uma ortopraxia, ou seja, uma prática correta. Então, por isso que é muito importante, quando a pessoa vem para a igreja, entra numa classe de novos membros, a gente tem que falar, ó, o que você crê? Ah, você crê nisso, nisso, nisso. Ah, então, isso aqui está errado, isso aqui está errado. A Bíblia diz assim, diz assado. E a gente vai mostrar isso na Escritura. Né? É isso que a gente tenta sempre trabalhar. A gente vai reformular sua mente para que a sua mente venha o quê? A obediência de Cristo. Né? E a gente vai mostrar na Escritura. Tipo, eu não vou precisar forçar a irmã, eu só vou mostrar na Escritura e a irmã vai falar, ah, então, de fato, isso aqui está certo, isso aqui está errado. E vai reformulando até que sua mente esteja plenamente bíblica. E isso vai ajudar demais a você orientar os irmãos na igreja. Lembra que você leu lá o Custo do Discipulado do Jonas Madureira, né? A gente é um discípulo, né? A gente tem os dois coisas do discipulado, né? Seguir a Jesus e ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus. Você vai ajudar também os irmãos a seguir nessa caminhada, a se tornar mais como Cristo, né? E quando você tem um entendimento do que a Bíblia diz, das doutrinas, tal, você vai ajudar demais, até mesmo a mim. Imagina, eu tô lá pregando e eu solto uma heresia lá. Sabe? Eu já... Isso. Arrisca o fósforo, já é boa. Risca o fósforo aí, ó. Ó, você tá na heresia, filhão. Ó, se retrata aí. Senão vai pra lenha. Dá pra entender? Porque sua mente, ela vai estar Bíblia, vai estar embebecida, vamos dizer assim, nas Escrituras. Então, isso ajuda demais a você orientar os demais. Né? Ô, irmão, e claro, no aconselhamento e tal. Você vai ser um instrumento na mão do Redentor. Você já ouviu esse livro? Já leu esse livro? Não, nunca li esse Eu tenho um mas livro eu aqui, gostei. Instrumentos na mão do Redentor. É sobre aconselhamento, né? Só que aquela coisa, para você orientar e aconselhar, você tem que conhecer. E é por isso que é importante a gente ter essa cosmovisão cristã. Ixi, caiu de novo. Oh, Deus. Tem alguma coisa impedindo? Oh, Deus. Mas tranquilo, irmão. No mais, a aula de hoje é essa. A irmã está consciente da cosmovisão, tá? Esse é o ponto. Lembra, o que você pensa, o que você crê, isso vai guiar você. Por isso que é importante você entender isso. Lembra que eu falei numa pregação lá que a nossa mente ela pode ser assenhorada por um senhor ilegítimo? Então, esse é o grande problema. Por isso que você tem que mostrar nas escrituras aquilo que é correto. E aí a pessoa passa a abandonar e passa a ter a visão correta. Né? Por isso que ele fala, levando toda a mente cativa à obediência de Cristo. Então isso é... Esse, na verdade, é essa aula de hoje. É para você se tornar consciente da cosmovisão e para onde ela vai te levar. Tá certo? Alguma dúvida? Não, quando o irmão estava aí falando, eu estava lembrando do Shema, né? Oh, ouve Israel. Muito bom, muito bom. Não é porque o Shema fala, né? Que é pra gente atar no meio da testa e nas mãos, né? Sim. Testa aqui, o pensamento, que é o que o irmão falou, né? Que tudo que o derivado do meu pensamento é o que eu vou fazer. E a ação, que é as mãos, né? Que o pentagrama lá de mãos reflete a ação, né? Então, o que eu vou fazer. Então, é isso. É o pensamento e o que eu vou fazer com o meu pensamento. É tudo que o irmão falou aí, né? Tá no Shema mesmo, né? Isso, tá. Excelente exemplo. Excelente exemplo. Porque ali, por isso que o judeu, ele falava, ó, Deus falou, ó, você vai ensinar seu filho quando você se deitar, quando você se levantar, andando pelo caminho. Porque a mente da criança vai estar sempre ali, ó, ouve, ó Israel, né? O Senhor, seu Deus, é o único Deus. E ele vai levar aquilo ali para sempre. E tudo que ele fazer vai envolver aquilo lá. Olha, Deus é o nosso único Deus. Eu não posso fazer isso aqui, eu não posso adorar outros deuses, porque o nosso Deus é o único. Não existe outros. E por aí vai. Isso guia nossas práticas.
é o que a gente chama de pressupostos, né? Os nossos pressupostos vão guiar nossas ações e tal. Tanto que eu até falei naquela quesito sobre a gente vai ser colocado diante de escolhas, né, durante a nossa vida, e dependendo do seu critério, se for Deus ou não, você vai fazer essa escolha baseado nisso, né? Pra você ver, tudo envolve aquilo que você conhece, que você sabe, né? Nesse quesito, nas decisões que você vai tomar na igreja, nos aconselhamentos, vai ser com base naquilo que você conhece, né? E é importante, muito importante, você ter a doutrina correta, a orientação correta. Porque a sua prática vai vir do que você pensa, né? Mas muito bom. A irmã tem alguma pergunta? Na hora que o irmão falou muito do pensamento e da mão, lembrei do chamar mesmo, porque a gente volta, né? Vê que Deus já sabia, né? Que a gente ia desviar muito, né? Isso. Ah, mas é. Vai no chamar, que aí você não esquece, sim, né? Coloca tudo isso na sua testa. Por isso que a gente tem que ter sempre a palavra de Deus junto conosco. Que nem eu lembrando de um episódio que aconteceu com o Salomão. Lá em Deuteronômio, agora eu esqueci o texto. Lá fala lá que quando vocês forem escolher um rei, não escolham um rei dentre os seus povos, dentre os outros povos, né? Tira dentro do meio dos vossos irmãos. E aquele que foi elegido rei, ele não pode ter cavalo, não multiplique cavalo, não multiplique mulheres, não multiplique ouro e prata, e tenha sempre a lei do Senhor do seu lado lá. Manda escrever e coloca do lado do trono, para que você seguir, né? Para você não cair em erro, não cometer erro. Aí a gente vê a vida de Salomão. Multiplicação de cavalo. Por quê? Os cavalos e os carros eram que para guerra. Uma pessoa que tinha os cavalos lá, ele ia depender o quê? Não é do Senhor, mas é da força, da potência militar que ele tem. Porque o cavalo, a cavalaria que a gente fala, é como se fosse os tanques de guerra hoje em dia. Sabe? Quem tem um tanque de guerra, vixe, né, tá em vantagem. Entendeu? E Deus fala, não multiplique cavalos e tal. Deus falou, não multiplique mulheres. O que a Salomão fez? Multiplicou o harém dele. E tal. Rapaz, pra ter mulher, viu? Então, por que ele multiplicou? Por causa de aliança. Você casou com a princesa lá do Egito e tal, e faz uma aliança com o Egito não vai me atacar. Certo? Dá pra você entender? Você está dependendo dos outros, você não está dependendo de mim, você está dependendo de alianças. Não é para você fazer isso. E aquelas mulheres, o que? Entenebreceu a mente de Salomão e ele fez templos para adoração lá dos deuses das mulheres dele. Então ele foi corrompido pelo quê? Pelas as alianças, o companheirismo que ele tinha. Não dependeu do Senhor. Não multiplicar prata e ouro. Porque se a sua segurança está na prata e está no ouro, você perde a dependência de Deus. E ali em Deuteronômio fala também sobre os preceitos da lei. Ali, geralmente é o Pentateuco que está falando, ou até o próprio livro de Deuteronômio. Falou, manda escrever e deixa do lado do trono, para você ler, para você compreender. Salomão não tinha isso. Então ele se afastou da lei do Senhor. Então olha só, e querendo ou não, quando isso ocorre, a gente tem esse afastamento, a gente não compreende as coisas como deve ser feito, a gente se desvia. Por isso que é importante a gente conhecer a Escritura, conhecer a Bíblia, que isso vai nos ajudar na nossa prática, a gente viver da maneira que Deus quer que a gente viva, né? Dá para entender? Por isso que é igual o irmão falou, né? O porquê que ele é a nossa, porquê que a Bíblia é a nossa guia, né? Porque é ela que vai. Por isso que fala, lembra sempre dessa palavra, é a única regra de fé e prática. Não se baseie nunca no meu achismo, tá? Quando eu estiver lá de púlpito falando, eu acho, não. Tá errado, irmão. Já tá errado por aí esse acho, entendeu? A gente às vezes pode dar opinião, tudo, mas a nossa vida, ela tem que estar baseada na verdade, né? E eu não quero que as pessoas aprendam com as minhas percepções pessoais. Não, eu quero que elas aprendam com a verdade. E se eu tenho ferramentas, né, aqui para ajudar, né, que seja com afinco, estude com afinco, buscando aprender a verdade para você passar para as outras pessoas, né? Sempre passa as verdadeiras doutrinas com certeza, sabe?
Porque isso vai abençoar elas ou pode arruiná-las para a vida eterna, entendeu? Então é esse que é o grande mal. Tá vendo, irmão? Tudo que a gente tá falando aqui é para o quê? Para tornar a irmã uma cristã saudável. Que tem uma visão, assim, de fato, como Deus quer que você creia. É isso que a gente vai trabalhar no longo dessas aulas. Como Deus quer que eu creia? No que Ele quer que eu creia? Como é que Ele quer que eu pense sobre Ele? A gente vai aprender sobre isso. Como Ele quer que eu até falei aqui, não lembro a palavra. Isso, como Deus deseja que eu viva. Então, como Deus deseja que eu fale com Ele. E a gente vai trabalhar isso com a Escritura. A Escritura vai ser a nossa base. E a primeira aula, praticamente, vai ser sobre bibliologia. Sobre a Bíblia. Certo? O ruim é que se fosse aula pessoal, ia ser melhor, porque eu posso colocar slide. Então dá pra gente aprender sobre tal. Só que como a gente tá aqui online, é mais complicado. Mas eu vou tentar trabalhar para mandar essas imagens para você. E o irmão não consegue abaixar o Skype? Olha, eu só usei Skype no computador, eu nunca usei no celular. Porque o Skype, ele não cai, não. Ah, é? Umas 10 horas ele fica. Então eu vou baixar aqui, depois a gente vê. Se os irmãos for estudar junto, aí também não tem limite de pessoa. Ah, que bom. Então vai ajudar bastante. Eu não sei se lá dá pra pôr. Eu posso perguntar à menina que faz discipulado comigo, que ela que é responsável por isso, se dá pra passar slide. Eu vou perguntar pra ela. Que bom, porque eu tenho muito slide e às vezes é muito útil. Porque a gente vai falar, a primeira aula sobre bibliologia, a gente vai falar sobre a questão de como a Bíblia foi construída, certo? E aí depois a gente vai passar para uma mais teológica, sobre a inspiração, sobre a inerrância, a suficiência das Escrituras. Aí a gente vai entrar nos pilares centrais, nos troncos centrais da teologia sistemática. A irmã tem alguma teologia sistemática? Não, nunca comprei. Eu dei uma olhada. Qualquer coisa eu passo uma pra irmã. É uns livrão que se cair na cabeça mata, sabe aí, ó. Essa aqui é a teologia sistemática do N. Gruden, certo? Qualquer coisa, eu tenho umas pequenininhas, se a irmã quiser. Eu quero. Tem umas que são bem resumidas, que trabalha bem, são doutrinas básicas, né? Aí trata assim, bem rápido, bem resumido assim, e ajuda bastante. Eu ia comprar, o ruim que, se a irmã quiser, tem uns livros sobre... Ai, cadê? Eu não sei onde tá agora o livro, ó. Tem os livros, são baratinhos, é 1.000 e pouco. Eu compro pra irmã. É sobre a doutrina das Escrituras, a doutrina do homem, a antropologia, né, que a gente vai entrar em tudo isso daí. Só que como as nossas aulas vão ser rápidas, eu não sei se compensa, vamos dizer assim, você investir. A não ser que você queira se aprofundar na matéria total, né? Mas isso aí a gente vai ver pra frente, né? E como os irmãos querem estudar junto com a gente vou tentar produzir, ser mais assim, didático, né? É que eu geralmente uso slide. Sem slide, pra mim, eu fico meio perdido. Ontem mesmo eu esqueci o slide na igreja. Oh, Deus. Aliás, eu esqueci o meu celular e não deu pra passar slide ontem. Aí eu falei, puxar só de mente. Na verdade, eu gosto de pregar sem slide. Eu sempre preguei sem slide. Só que com slide ajuda as pessoas a entenderem. Eu coloco uns desenhos lá, as fotos, né? Ajuda mais. Só que o ruim é que eu fico preso no slide. Ajuda também por causa das crianças, aprende mais. Então, mas as crianças acho que aprendeu bem ontem ainda. Mas amém, irmã. Hoje a gente fica por aqui por hoje, tá bom? Tá bom. Aí revisa aí o que a irmã aprendeu. Vai lá, sobre cosmovisão. Vamos ver. Primeiro a gente falou, né, que a gente vai aprender como Deus quer que eu creia nele. Isso. Negociar ou não dentro da fé cristã. Isso. Como Deus deseja que eu viva. Isso. Que a gente já com a cosmovisão. Como Deus deseja que eu ore e adore ele. Aí, ó, maravilha.
E na cosmovisão a gente vai tratar criação, queda, redenção, ela vai fugir da glorificação. Oh, escatologia, né? Isso daí igual bem, né? Eu tenho que estudar isso. Com o céu rasgar, nós discutimos. Muito bom, muito bom. Obrigado pela compreensão. Não, eu entendo, porque eu já andei tendo umas aulas e é bem interessante, mas é o que o próprio pastor que estava dando aula pra gente, ele falava, o que a gente tem que fazer é pregar que Cristo tá voltando. Me fala. Antes ou depois. A gente tem que falar assim que o Senhor vai voltar, mas como ele vai voltar? Em que período? Se é antes ou depois da tribulação? Se ele, quando ele voltar, acaba tudo? É complicado. A gente pode entrar nessas áreas, só que eu não me posiciono ainda em nenhuma delas. Na verdade, eu sou mais pré-milenista, certo? Eu sou mais aquela questão que Deus volta antes da tribulação e tal, arrebata a sua igreja. Aí tem aquela questão dos 1000 anos, se vai ser 1000 anos literal na Terra ou não. Mas isso daí a gente vê depois. Não confundir a irmã, não. E aí você mandou marcar aqui que eu tenho que lembrar que eu faço parte dessa dramatização. Isso, dessa história de redenção. A irmã escreve bastante, que bom. Ó. Escrevi até amém aqui pra mim mesma. Aí, ó. É que é bom, você tem que lembrar que você faz parte desse plano. Né? Você não está excluída dele, você não é só uma leitora, você está dentro desse plano de redenção, que começou lá atrás. Né? Por isso que eu falei, o mesmo Espírito que selou Cornélio lá e abriu a salvação para os gentios, para nós, é o mesmo Espírito que te alcançou e te selou também. Né? Agora, como aconteceu lá atrás, como eles comunicaram, né, testemunharam de Jesus lá atrás, você tem que testemunhar hoje. Porque essa fé, essa obra de salvação não acaba em você, ela continua. Por isso que a gente fala sobre a questão de levar outras pessoas a seguirem a Jesus, né? Ajudar outras pessoas. Né? Porque, lembra, irmã, tudo que você faz, tudo que você fala, você está ensinando. Se você está se comunicando, você está ensinando. Que nem, é o que eu falei para a irmã. A irmã é uma teóloga. Né? A irmã já fez teologia. Lembra que eu falei isso na primeira aula? E a irmã falou, não, a irmã é uma teóloga. Né? Porque a partir do momento que você abre a Bíblia, lê a Bíblia, interpreta ela, ou ensina um texto para os seus filhos ou para alguém, você está fazendo teologia. Entendeu? É a mesma coisa o ensino. Se você abriu a boca para se comunicar com alguém, você já está ensinando. Né? Você já está incutindo na mente dela uma cosmovisão de como ela deve olhar o mundo em algumas perspectivas. Entendeu? Por isso que é bom um membro de uma igreja saudável, que vai ajudar as outras pessoas a se parecerem mais com Jesus. Por isso toda vez que nem a gente se reuniu domingo passado, né? Foi maravilhoso, gostoso. A irmã ali falou um pouco do seu testemunho. A irmã nos ensinou naquele dia, entendeu? Querendo ou não. Porque quando você se comunica, você está ensinando algo. Eu aprendi com a irmã aquele dia. Né? Eu, falando ontem com os irmãos após o culto, eu ensinei a gente falando de coisas cotidianas e de algumas coisas assim. Você está ensinando a todo tempo. Você tem que lembrar disso. Né? Ai, que pico. Mas Por isso que eu falei, você é uma boa teóloga ou uma má teóloga? Um teólogo negligente ou esforçado? Né? Dependendo do que você falar, porque lembra disso, as pessoas vão ouvir o que você fala. Por isso que eu tenho muito medo, às vezes, tipo, em igrejas pentecostais, quando a pessoa dá oportunidade para o irmãozinho que não é bem preparado. Porque corre o risco dele falar uma heresia lá e os irmãos que estão ouvindo, deve ser assim mesmo. Eu lembro de uma irmãzinha, né, que subiu lá no púlpito, aí falou, a gente interpreta a Bíblia do jeito que a gente quer. Na hora que ela falou, minha espinha, sabe, gelou assim, ó. Como assim, Deus? Depois eu fui falar com o meu pastor, falou, puxa, a gente tem que tomar cuidado, porque imagina se os irmãos que estão no banco aqui ouvem isso e isso desce pro coração. Porque lembra, irmão, essas doutrinas, essas coisas, elas não ficam na estratosfera.
Elas dão um jeito de descer pro coração e descendo pro coração, ó, suas mãos e vai guiar seus pés. Por isso que é perigoso. Entendeu? O coração é a boca fala do que O coração tá cheio. Mas é isso aí. Muito bom, muito bom. É aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo. Né, que eu corri mesmo, porque a partir do momento que a gente, igual o irmão falou, a cosmovisão da gente muda, né, que eu nem sabia dessa palavra ainda, mas a partir da sua cosmovisão muda e seu foco é Cristo, e você começa a ouvir coisas que não te levam a Cristo, aí você fica, mas não é isso que está lá na Bíblia, não é isso. É por isso, é deixar sua mente, a minha intenção é deixar sua mente consciente dessa cosmovisão, que isso pode te guiar ou não. Porque quando você ouve uma heresia, opa, a anteninha sobe, opa, ele falou uma coisa errada ali. Então vamos tratar isso daí, depois que ele terminar lá, vamos falar com ele. Por isso que eu falei, isso faz com que eu estude, irmã, o pregador estude. Porque a gente tem um público consciente da verdade. E se eu pisar fora da linha, você tem que ir lá, irmão, o que você falou lá tá errado. Porque a Bíblia diz assim, né? E isso ajuda demais, irmã. Porque isso não vai deixar o pastor preguiçoso, certo? E os membros ao seu redor também, eles vão estar conscientes, eles vão ser bereanos. Sabe? Que nem o Paulo falou lá em Bereia, né? Os irmãos aqui são bem mais sinceros, porque eles olham na Escritura para saber se o que eu estou falando é correto ou não, se é verdade ou não. Ó, tá aqui, ó. O que Paulo está pregando ali não é da cabeça dele, tá nas nossas Escrituras. Isso ajuda demais. Ter uma comunidade consciente dessas coisas torna ela mais saudável. Por isso que eu falei, eu tô quero trabalhar com vocês lá na igreja sobre a questão de uma igreja saudável. Ela não vai ser perfeita, mas ela tem a possibilidade de ser saudável. Mas para ela ser saudável, os membros têm que estar conscientes das verdades da Escritura. Tá certo? Essa é a aula de hoje, né? Vou te liberar mais cedo hoje. Foi bom. Mas muito bom. A irmã tem mais alguma dúvida? Não, só... Não, tá bom, então. Eu vou pedir pra irmã orar. Pra terminar. Ai, Jesus. Tá bom. Oi. Não vi, querida. Não vi. Vamos orar, irmão. Oremos. Querido Deus, mais uma vez queremos te agradecer por ter nos dado esse dia, nos ajudado a levantar das nossas camas, pela saúde, pela força, Senhor, que nos deu. Obrigado por esse minuto, qual voltamos aos nossos olhos, Senhor, ao conhecimento da Tua Palavra, que possa encher o nosso coração e a nossa mente daquilo que o Senhor deseja de nós, da forma que vivemos, para aqui, Senhor, glorificar. Te pedimos que nos dê um dia, Senhor, guardados debaixo da Tua providência, que nenhum mal venha nos acontecer. Abençoe a vida do irmão Ricardo, da sua família, que o Senhor possa dar cada dia mais, Senhor, força para ele, entendimento, que ele venha, Senhor, se encher e não desanimar diante das dificuldades. Obrigado por esse dia, em nome de Jesus. Amém. 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 É maravilhoso quando os irmãos oram. Eu gosto sempre de engajar os irmãos. Eu tô aprendendo ainda a orar, porque essa parte aqui, ó, eu sempre brinco, até lá com a Cleo, né? Como eu nem orar eu sabia, mas agora eu tô mais ou menos. É que a gente busca sempre tentar orar conforme a Escritura. É o melhor guia de como orar é a Escritura. Então, mas eu gosto de engajar os irmãos. Falar, ó, irmão, ora aí. Deixa só eu não. Mas amém, irmã. E eu gravei o nosso áudio de hoje. Se a irmã quiser reouvir depois. Ah, eu quero sim. Eu vi. Eu não passa. Tá bom então, irmão. Aí eu vou revisar aqui, aí eu anoto alguma coisa. Tá ok, irmã. Fica na paz então, viu? Deus abençoe. Deus abençoe.